Ok, já iniciou a gravação. Então, pessoal, vamos compartilhar aí a nossa tela. Ok, né? Então, a gente está aqui, ó, nessa última web aula aí. Os momentos, como eu tinha falado na última aula aí, né? O Lucieri, ele fez uma mudança aí, né? Dos momentos presenciais. Já foi. Ah, na verdade, eles ainda vão ser. Ah, entendi. É por isso que vocês estão. Como se diz, a dúvida é quase zero, né? Mas pelo menos naquela primeira atividade, né? A gente tá andando, né? Só a atividade 2 e a 3 é que tá ainda um pouco emperrada. Mas é igual eu falei, né? Só a gente pegar os padrões aí que eu mostrei dos elementos de projeto, né? E aí vai ser o momento presencial, né? O que vai contar, né? Como primeiro momento, que as outras aulas que vocês tiveram foi da UC anterior, né? É a de montagem, né? Essa aqui é a de projeto. Aí talvez é por isso que vocês não estavam com subsídios suficientes, né, para poder entender. Aí ó, vai ser dia 21, né, que é a próxima, já nesse sábado, outra 28 e dia 4, né? E nesse dia aqui vocês já vão estar na próxima OC. Mas não se preocupe aí que a gente vai poder, junto. Ah, não, essa é a última, disfarce. Essa é a última. Não é a próxima OC, não. É que eu tava achando que tinha uma UC a mais aí. Mas aí, com o tempo aí de recuperação, né, a partir de conselho de classe, para vocês poderem finalizar, né, o eletrotécnico aí, a gente ainda discute mais aí sobre. Tá ok? É por isso que o Theo pediu para não colocar prazos aqui, né? Que aí a gente vai poder fazer, vocês vão poder fazer essa entrega aí, né? É, principalmente na parte aí de montagem, né? Você pegar o projeto, né? Poder enxergar o projeto e, e fazer a visualização dele, né? E saber o que que você vai fazer nas etapas aí. Então vamos dar já que a gente está olhando aqui, ó, vamos ver a situação de aprendizagem. Essa daqui já está ok, né? Está superada, né? Relembrando aqui, não era isso que eu queria fazer, não. Relembrando aqui, ó, que a folha que vocês têm que upar é essa última aqui, ó. Essa daqui é a primeira versão, essa daqui é a última que eu pedi para a Julie colocar aqui no sistema, tá ok? Relembrando, isso aqui já foi falado na última aula. Agora vamos lá, vamos com a 2. Estão vendo aqui, ó, que tem a folha para vocês colocar os cálculos em si, né? E a folha para você colocar a fórmula, né? Geralmente o do Excel a gente põe uma fórmula e aí ela faz automático, né? Os cálculos. E refazendo aqui, ó, vendo a atividade 3, deixa eu ver se eu me lembro aqui. É um memorial descritivo. É semelhante àquele memorial descritivo que a gente fez lá em projetos elétricos industriais, né? Só que em vez do quantitativo, né, de memorial, o tipo de entrada, né, igual para um projeto normal, o tipo de entrada geralmente é pela baixa tensão, né? Seja se o projeto for grande e tiver uma subestação, é pela própria subestação, né? Mas já no projeto do sistema elétrico potência, né, o quantitativo vai ser a própria rede em si, né? Para não ficar nebuloso, vamos ao.
Vou compartilhar que eu já deixei na agulha aqui o AutoCAD. Compartilhar compartilhar o próprio o projeto aqui em si, né? Aqui, ó. Então, esse quantitativo, o memorial descritivo, o que que ele vai, no corpo dele, né? O que que vai ter? Vocês vão colocar aqui, ó, a quantidade de postes que você vai utilizar nesse projeto em si, né? As identificações, né? Os IDs que vocês fizeram aí na primeira atividade, né? O tamanho, a carga que ele suporta e as configurações, né? Se ele tem rede de média tensão, se ele tem rede de baixa tensão. Basicamente é isso. Então, vamos pôr em tela aqui, eu acho que é melhor. Beleza. Professor, onde que eu consigo, né? Eu vou falar como a experiência que eu adquiri fazendo, estagiando, né? Esse aqui é um projeto como outro qualquer, né? Só que a diferença é que em vez de ser, né, um predial ou um industrial, né, é o de redes. Aí, que subsídios vocês vão utilizar, né, para poder colocar no memorial descritivo aqui, ó. Se a gente for aqui, ó, já até aproveitei de uma aula anterior aqui, por exemplo, igual aqui está no projeto aqui, ó. Você tem uma N1, né, e uma SI1. Geralmente, o quantitativo de material da N1, né, lá daqui da Enel, ele está na NTC 06, né? Então, se a gente for aqui na página, ela está mais aqui para cima, né? Ó, isso aqui é uma N1, né? E aí, é igual que eu coloquei nesse desenho aqui. Deixa eu minimizar aqui, que vai. Aí fica um de lado, outro e a gente consegue. Igual aqui, ó. Geralmente no projeto não vai ter esse desenho aqui, não. Eu coloquei foi só para vocês visualizarem, né? Na hora que a gente estava na primeira tarefa lá. Aí, basicamente, né? Por exemplo, o projetista, né, N1, ele sabe que é o quê? É essa estrutura aqui, né? Então, só tem já que vamos supor, é um poste de seção circular, né? Que no desenho, geralmente, o pessoal coloca é o duplo T, né? O quadradinho aqui, ó. Mas a diferença é que na lista de material lá no memorial, você vai ter aqui, ó, a cinta para poste de seção circular, ó. Você tem uma cinta que fica bem aqui, ó, aqui onde essa aqui é a mão francesa plana, né? Você vai ter uma cinta aqui. Você vai também ter uma cinta. Deixa eu desenhar aqui a mão livre que fica melhor. É basicamente assim, ó. Aí você tem o poste de concreto armado, né? Aí você vai ter a cinta. E aí, como ele é circular, imagina se você colocar a cruzeta aqui, né? Igual você estava lá na aula. Professor do céu, ainda bem que existe AutoCAD, né? Porque faz de conta que isso aqui é reto, viu? Aí você coloca uma ferragem aqui que chama sela, ó, sela para cruzeta. E aí essa sela vai estabilizar, né? Não vai deixar com que a cruzeta fique bamba aqui no poste. Professor, larga de ser preguiçoso e mostra aí um. Tá bom. Deixa eu pegar aqui um. Aqui na NBR relacionada, né? A gente tem não só os de seção circular, né? Quanto os de
duplo T. Geralmente é assim, ó, na NBR, né, que você tem mais desenhos, né, sempre vai ter, aí você tem um detalhe, ó, igual essa aqui, ó, essa é uma U, né, que é uma rede monofásica, a U, e é a A4, né, que você tem dois fins de linhas aqui, ó. Aí você tem tanto a versão seção circular, quanto, olha, na próxima página aqui, a versão para duplo T, né. Está vendo que na duplo T já aproveita a furação natural do poste. Na circular, não, ó, você tem que utilizar uma série de cintas para você poder fazer a instalação. Estão vendo que os detalhes são complexos. Ó. O projeto, ele é o que? O mais simplificado possível, né? É igual eu falei, né? É uma projeção, né? Você tem cálculos e você tem desenhos que simulam a realidade aqui, né? E que faz você, né, ter a inteligibilidade aqui do que você tem que projetar e do que o eletricista, no caso lá, ele vai montar para você. Aqui, ó. É, mas é melhor dar um zoom, né? Vou dar um mega zoom aqui, ó. E o bom é que esse arquivo aqui, ele tá com uma qualidade boa, você tá vendo? Ó? Dá até para enxergar o cabo, ó. Geralmente o cabo nu, né? Ele tá em espiral, né? Os seis, né? Igual a gente comentou aí anteriormente. Aí, ó. Cabo nu aqui, né? Nossa, tá grosso demais esse traço. Se for dar um zoom aqui, né? Aí se for o CAA, igual tá lá no projeto, né? Geralmente no projeto coloca, né? Aí põe assim, 3, hashtag, que é para falar, né? 3, se é uma rede trifásica, né? Se for a compacta, ou se for essa daqui. Aí você põe 3, hashtag CAA, né? Quer dizer que é 3 cabos de alumínio com alma de aço. Aí geralmente, porque antigamente, né, eu via assim, à vista, né, o corte da seção transversal aqui, né? Eu achava que tudo era em linha reta, né? Geralmente o 6 de alumínio fica aqui em volta e a alma de aço fica aqui no meio, aqui, ó. E, só que eles ficam aqui entrelaçados, ó, igual tá o laço pré-formado aqui, a amarração aqui, ó. Ela vem, ó, passa em volta aqui, em volta do isolador, né? Essa aqui é a única conexão, né, que tem entre o isolador e o cabo, que não deixa o cabo ficar dançando aqui, né? Imagina se ele ficasse solto aqui, né? Do tracionamento, esses cabos eles iam para onde? Eles iam correr aqui na cruzeta, né? E aí encontrar com o poste, aí aconteceu o quê? Curto-circuito, fase terra, né? Aí você tem o. Eles colocaram simplificado, né? O poste seção circular de concreto armado, ele é vazado aqui, né? Tem menos material. Os primeiros modelos ele era totalmente preenchido, né? Esse aqui não, né? A molde lá faz os moldes lá, os moldes. Aí fica aqui a ferragem, né? A ferragem aqui de aço aqui, que dá a parte de tensão da estrutura, e o concreto armado aqui, né? Mas está vendo aqui, ó, tem aqui, ó. Ela tem esse desenho aqui, ó, porque esse ressalto aqui, ó, esse parafuso que fica bem aqui, é o chamado parafuso cabeça baulada. Aí tinha uns alunos que até falavam, pessoal, é parafuso cabeça baleada? Não, é a baulada, é isso aqui, ó. Você enxerga ele aqui de lado, ó, ele tem esse perfil aqui. É porque nessa cinta aqui, ó, se você enxergar ela de lado aqui, ó, ela tem um buraco aqui, esse ressalto aqui. Aí esse buraco, ele tem um perfil quadrado. E aqui abaixo aqui, eu não desenhei direito, não. Deixa eu melhorar o desenho aqui. Acabei omitindo, esquecendo uma coisa aqui, ó. Ele tem uma parte quadrada aqui, ó. Aí só depois é que a rosca começa a ser formada aqui, ó. Então ele trava aqui, ó. E se você enxergar ele por cima aqui, ó, o cabeça abaulada, ele não tem, né, nenhuma ou fenda
ou Philips, né? Ele não tem isso aqui. A única, você vem com um alicate ou bomba d'água aqui, né? Você faz a torção bem aqui no parafuso máquina aqui, né? O cabeça quadrada. E aí ele fica preso nesse perfil, daí que você consegue, né? Colocar o você a cruzeta aqui é, na cinta, né? Aí do mesmo jeito, ó. Esse daqui, a diferença é que esse parafuso é bem maior, né? Que aí ele vai atravessar toda a cruzeta de madeira ou polimério. E esses aqui são menores aqui. Aí é a mesma ideia aqui, ó. O perfil aqui, ele é quadrado. O início da cabeça, do cabeça baulada aqui, né? E tem um outro nome aqui, só que eu não tô lembrando. Teria que olhar novamente no catálogo. Ele é desse jeito aqui, mais ou menos. Então, basicamente aqui, ó, aí o que que a concessionária faz, né? Ela pega esses tipos de rede que ela mais utiliza e aí utiliza, ó, a lista de material, se você ver, ó, é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Da 06 aqui, ó. E é praticamente a mesma coisa. Aí no caso, né, a Enel aqui, ela pega só o quê? Só a lista de material, só os desenhos relacionados ao duplo T. Nessa norma aqui atualizada, aqui nessa revisão, não tem para porta-seção circular. Mas isso não quer dizer que eles não usem, viu? Mas, assim, é padrão mesmo. Então, o que que vocês vão fazer aqui? Eu já vi memorial descritivo que o pessoal coloca até o detalhe, né? Mas não há necessidade, não, né? Se o projeto, que é o mais importante aqui, ele não tem detalhe, né? Isso aqui eu coloquei, mas foi porque eu quis, né? Para mostrar para vocês. Mas geralmente isso aqui não tem, não, viu? É só o quê? É só a rede, igual a gente comentou aqui, né? O loteamento aqui, onde vão ficar os postes. Deixa eu pegar aqui ó, no projeto aqui com um design usual, né? Ó, você tem só o loteamento, né? Os postes, a locação, onde eles ficam na calçada. É só isso. Vai ter o quê? A legenda, né? A parte de legenda aqui mostrando, igual esses triângulos aqui, ó, dependendo, você vê aqui, ó, no projeto, ó, às vezes passa batido, ó, igual aqui, ó. Nesse poste em si aqui, ó, você tem chaves seccionadoras aqui, ó, só por ter esse desenho aqui, ó, essa seta aqui, ó. Aí, mas é o quê? Seccionamento. Ah, não, esse não é chave seccionadora, não. Esse aqui é seccionamento BT da baixa tensão. Então, quando ele está vazado aqui, é só da baixa tensão. Então, a gente ainda tem que prestar atenção, né? O tipo de triângulo aqui, né? Se ele está falando se só há na baixa e se só há e se ele está na alta aqui. Então, basicamente, tem a legenda aqui. Se for fazer instalação de iluminação pública, né? Aí tem um detalhe aqui mostrando, né? E o quantitativo de material, né? Aí, ó, o relay aqui, ó. Aí basicamente o design básico é esse aqui, né? Hoje em dia o que muda é o tipo de luminária, né? Usa uma LED aí, por exemplo. Aí, ó, relay fotoelétrico, o alojamento, né? O casquilho, né? Que chama. A luminária em si, né? Que vai ficar, que é todo o conjunto, né? A potência. Isso aqui são os padrões aí, né? E dependendo, quando a terceirizada ganha a licitação, né, para executar os serviços, aí ela tem que seguir esse padrão aqui, né? É colocar ou luminários, né? No caso aqui, esse genérico aqui, né? O de 150 watts ou de 250. O refrator, no caso, essa parte aqui, né? Translúcida aqui que vai difratar a luz, né?
Esse policarbonato é basicamente um plástico. Aí é o braço de iluminação pública, né? Aço galvanizado. Aí, geralmente tudo você tira dessas normas aqui. Aí já para iluminação pública, aí tem uma para baixa tensão aqui. Deixa eu ver se ela está aqui no momento. Ah, cesto aéreo. Não, não, não. Infelizmente eu não estou com ela aqui agora. Não, não está aqui não. É basicamente eles retiram, né? Tem uma norma específica que aí mostra só a parte de iluminação pública. É igual essa daqui, a 18 aqui, ó, que é a rede. Lembra? Acho que foi na aula passada que a gente viu. Aqui, ó. Aí geralmente nessa essa que é a multiplexada, né? Lembrando que o neutro é o único cabo nu da rede, né? E os outros são protegidos, né? O de fase, né? A vantagem dessa rede é que ela é mais compacta, né? Ela não precisa o quê? Você ter, acho que eu até deixei aqui já aberto de outra aula, né? Que a rede convencional, a normal, você tem o quê? Você tem um espaçamento padrão aqui e pelo cabo ser nu, né? Eles não podem ficar encostados porque senão dá curto-circuito, né? Entre eles aí, né? Então, esse espaçamento que você está vendo que ele pega muito espaço aqui da rede. Já esse aqui não, né? O multiplex, ele pega pouco. E se não me falha a memória, tem aqui, tem alguns detalhes. É igual eu falei, né? Você tem um padrão. Olha aqui, ó, tem essa rede, a convencional, né? A de baixa tensão, ó, tá vendo a separação aqui, né? Olha o conector tipo cunha, né? Aí ele vem aqui, ó, o neutro. Aí no caso da rede convencional, o neutro é o neutro mesmo, né? Aí já, eu não sei por que motivo eles chamam na rede, o neutro aqui na rede multiplex, eles chamam ele de mensageiro. Não me pergunte o porquê, eu também já perguntei pro pessoal lá na época lá da Celg, mas por algum motivo eles chamam de mensageiro. E tanto o mensageiro, o neutro é mensageiro aqui na baixa tensão, né? Esse daqui é a rede protegida, né? A rede de baixa, né? Aí se você for olhar na 17, eu acho que eu até comentei na aula passada aí, a NTD 17. Ó, essa aqui é relacionada para baixo ou para média tensão, né? Famosa rede. Igual esse desenho que ele mostra, né? A quantidade que eu posso ter em um ramo, né? Imagina, né? Antigamente você tinha igual aqui, ó. É muito raro, se vocês forem andar aí pela rede aí, né? Aí por Goiânia ou até qualquer concessionária, é muito raro você ver assim, ó. Duas cruzetas, né? Numa rede normal ou numa meio B ou numa, né? Beco total, né? Você vê desse jeito aqui, ó, esse espaçamento. Igual tá aqui, essa cota aqui mostrando, né? Quando é uma rede 13.8, você tem que ter a distância mínima, né? Vamos supor que você tem duas redes de alta tensão nesse porte aqui, né? Aí você tem que ter uma distância de 80 centímetros, né? Do cabo fase de uma para o cabo fase da outra aqui, né? Se for a 34,5 kV, você vai ter que ter uma distância de 1 metro. E lembrando aqui, quando não tem unidade de medida aqui, né, é sempre a milímetros. E é porque eu faço já a conversão automática aqui na cabeça, né, e aí aqui 80 centímetros, aqui 1 metro. É muito raro, só em saída de subestação, né, igual esse croquis mal feito que eu fiz aqui na última aula, né. Lembra que eu falei que aqui seria a subestação, né? Aqui são as linhas, né, a linha de 230 kV, por exemplo, chegando. Um transformador de potência e indo para a rede de distribuição, né? Aí, aqui, ó, às vezes, nessa saída aqui, ó,
você tem cerca de um quarteirão, por exemplo, né? Ou até a rua. Aqui é porque eu peguei direto aqui, né? Eu não estou considerando o loteamento, né? Mas vamos supor que o poste ele estaria aqui do lado aqui da subestação, é uma rua. Aí às vezes um ou dois postes no máximo. Aí você tem, por exemplo, aí você teria um, um poste aqui, ó. Aí você teria um aqui, por exemplo, né? Aí você teria um aqui e outro aqui na esquina, por exemplo, né? Aí aqui sairia dois ramos, né? Sariam dois circuitos de média tensão, né? Aí eles viriam aqui por esses, aí às vezes eles saem ou subterrâneo, né? Igual a gente falou na aula passada, ou subterrâneo ou aéreo. Aí aqui já na rua já iria na RDA, né? A Rede de Distribuição Aérea. Aí você teria essas duas cruzetas aqui, ó, nesse poste, teria nesse outro aqui. Aí, por exemplo, atravessaria para a rua, para o outro lado da rua, às vezes essa rede aqui de cima, e a rede de baixo continuaria para cá. Só acontece essa opção numa rede nua, né? Só assim, o que eu já vi foi em saída de subestação. Assim, normal na rua, eu nunca vi, para ser sincero. Mas eu já vi em saída de subestação. Agora, com a rede compacta, aí pensa aqui, ó, de uma fase para outra, ó, da do meio para mais próxima do meio, você tem 70 centímetros, né? Da do meio para mais longe, né? Olha, 7, olha isso. Aqui tem 70, né? Então, 7 vezes 12, geralmente em Goiânia dá 14, né? Então, você teria 1,40 m aqui, ó. Olha o espaço, né, que você ocupa aqui só para essa rede de média tensão. Por isso que a rede compacta é chamada de rede compacta aqui. Esse aqui são os padrões aqui, ó, como se diz, da arrumação de circuitos que você pode encontrar na rede. Você pode encontrar dois lado a lado, né? Relembrando aqui que é essa aqui, ó. Aí é sempre assim, ó. Geralmente, vamos supor que a rua fica desse lado aqui, né? Aí a calçada, calçada, peraí. Ixi, por algum motivo ele não deixou eu desenhar aqui. É, mas eu vou só descrevendo aqui então. Esse aqui, acho que ele está protegido aqui. Então, ó, aí geralmente, vamos supor que a calçada fica aqui, né? Aí você teria lá da calçada, né? Aí fase A aqui, aqui é a fase A, aqui a fase B e aqui a fase C. Aí aqui em cima, ó, esse aqui é a rede, a CE1A, né? Você tem o braço tipo L, aí ele tem um prensa-cabo aqui, ó, o mensageiro ele estaria passando aqui. Mas, professor, é o neutro, aquele que o senhor comentou agora há pouco aí, ó, que na rede convencional ele é neutro, e aqui é chamado de mensageiro, mas no fim das contas é a mesma coisa. Aí já na rede compacta aqui, ó, você tem geralmente um cabo a mais, né? Eu não sei se eu comentei na aula passada, né? Geralmente na média tensão, nós vemos só os cabos de fase e na baixa tensão, além dos de fase, nós vemos o que? O neutro. Já aqui não tem, mas por padrão, até eu vou aproveitar que a norma está aberta aqui, ó. Por padrão, deixa eu ver se eu encontro aqui tem uns quadros em resumo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, isso aqui é até o que eu estava comentando ali há pouco, ó. Ó, neutro, A, B e C. Esse aqui é o padrão antigo aqui, ó. Aí geralmente eles pegam o controle, mas na verdade o controle é o quê? É uma dessas fases aqui jampeada por controle, né? Geralmente, dentro lá do projeto de distribuição, né, de infraestrutura, eles olham aqui o balanço de carga de cada fase, porque as unidades consumidoras geralmente é monofásico, né? Um cliente, né, um consumidor, uma casa unifamiliar, que o pessoal chama, né?
Aí geralmente é monofásico, né? Só quando a pessoa tem mais equipamentos é que usa bifásico ou até trifásico. Mas geralmente aí lá nos projetos, ao centro de operação e distribuição, eles têm a quantidade de carga que está o quê? Acoplada na fase A, né? Vamos supor que, sei lá, eu tenho, sei lá, 1.000 watts de potência atrelada aqui na fase A. Aí eu tenho, sei lá, 4.000 na fase B e, sei lá, 6.000 na fase C. Ou seja, a mais carregada é a C. Aí o ideal, né, para eu alimentar o sistema aqui de iluminação pública, eu pegar menos carregada aqui, porque naturalmente o sistema aqui de a parte de iluminação pública, ela vai ter uma potência, né, atribuída a ela, dada a quantidade de consumidores que estão acoplados nela, né? Então, ela vai dividir a carga com essa, aí vai se somar as cargas dos clientes aqui, né, os unifamiliares, com a carga da iluminação pública. Aí todos esses aqui, né, na verdade, todos esses aqui, ó, esses aqui dentro dos loteamentos aonde essa rede de iluminação pública está, né, aí vai fazer o rateio. Deixa eu achar aqui o quadro em resumo que eu estava querendo mostrar para vocês. Acho que está lá para cima, só pode. Aqui é a lista de material genérica, né? Tá lá em cima. Vai. E tá aqui, eu sei que tá nessa norma. Ah, aqui, ó. Ver se eu encontro um com a cruzeta com quatro. Aqui, ó. Aqui, essa meio beco aqui com. Ela é até, ó, tá vendo que se a gente for em paralelo aqui, ó, essa cruzeta ela é até maior, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem o usual, né, que a gente vê aí pela rua, só 3 isoladores na média tensão, a convencional, né? Mas existe essa possibilidade, vamos dizer assim. Eu confesso que eu nunca vi. E nesses anos aí, ministrando treinamento para os eletricistas de distribuição, eu toda santa aula eu perguntava, e aí, vocês já trabalham na área? Aí? Vocês já viram uma rede desse tipo aqui? Não, professor, nunca vi. Então, assim, tem essa opção. É porque é o seguinte, o motivo de haver essa opção é que aí normalmente, né, você tem o quê? Fase A, né? Fase B e fase C. Isso eu estou falando para média tensão, né? Tanto é, 13,8 kV, né, quanto 34,5 kV. Que aí essa terceira opção aqui seria o neutro, ou mais conhecido como mensageiro, ou mais conhecido, né, o pessoal também gosta de chamar de cordoária, né, de aterramento. Ah, uai, professor, mas por que que optaram por isso aqui? Imagina, né, um circuito aí com, sei lá, 50 quilômetros. Você teria o quê? 50 quilômetros vezes 4, né? Porque cada cabo desse daqui, para alimentar, né? Ou para essa configuração aqui, né? Você teria ele vezes 4. Já se for só as fases, vezes 3, né? Ou seja, teria 50 quilômetros a menos. Essa é uma das justificativas, pelo menos, que eu perguntei para o pessoal lá, né? De distribuição. E detalhe, não se espantem, tinha até o pessoal que já era velho lá da concessionária, né? Como se já estava engenheiro quase aposentado, que nem sabia que existia essa configuração aqui. Só para você ver o tanto que ela não é usual. Então, o primeiro motivo é o quê? É a economia mesmo, né? O segundo motivo, e eu acho que é o motivo principal, por exemplo, a gente tem poste, igual na última aula aí, a gente falou sobre o cálculo de engastamento, né? Você dimensionar a valeta aqui, né, do poste. O usual da rede convencional, como essa é que é a primeira, né? É você ter na média tensão, né? Fase A, B e C. Na baixa tensão, você tem, né? Colocar convencional aqui, né? Neutro, A,
isolador tipo rodando aqui, né? B e C. Ok, né? Lembra que eu falei que o sistema ele é de potência, até na distribuição, a energia ela é apenas transportada. Você tem o transporte de energia. Até aqui, na média tensão, você não utiliza ela propriamente dito. Você só está transportando ela que foi criada na geração, na transmissão, foi para a distribuição e chegou até aqui no isolador aqui, só foi o que transportou essa energia. Agora, quando ela vier aqui para o transformador, né, aí vem para as buchas de alta, depois que é convertida para baixa, aí sim, no circuito de baixa tensão eu vou utilizar. E geralmente para utilizar a arquitetura é o quê? A arquitetura estrela aí, né? Que a gente conhece a clássica aí, né? A, B e C. E aí você tem, né, as bobinas aqui, o o x0, né, o que seria o x0 aqui é aterrado, né? Então, o neutro ele vai nascer aqui, ó, estrela aqui. Então, eu para transportar energia, eu não necessito, né, desse neutro aqui, né? Agora, o outro motivo é, por exemplo, quando você vai construir essa rede aqui, a convencional, no projeto você tem que dimensionar o que? O aterramento. E quando eu falo aterramento, né, é o que? Seria uma caixa de inspeção, né? Um aterramento clássico, né? Você tem uma caixa de inspeção, essa caixa de inspeção é única e exclusivamente para você vir com o alicate termômetro aqui e aferir, né, a resistência de terra, né? Para você fazer manutenção também. E esse aterramento é para você garantir o quê? Garantir que o neutro ele seja neutro mesmo. Porque qual é o nível de tensão do neutro? É 0 volts, né? Então, você tem que garantir que esse neutro é realmente 0 volts. A única maneira de você garantir que ele é zero é você o quê? Conectando ele no aterramento. Por isso que o neutro, né, da arquitetura em Y na baixa tensão, ele é aterrado. Então, é igual lá a analogia que um professor usava, né? Ele falou, não, ó, o neutro e o terra é igual lá o Superman, né? Quando ele está vestido de Superman, ele é o terra. Quando ele está de Clark Kent lá, né? Ele é chamado de neutro, mas na verdade é o quê? A mesma pessoa. Ah, ok. E daí, professor? E o que? Você vai aterra ele aqui, beleza. Então, em vez de esse neutro estar aqui voando sem necessidade, no projeto original ele tem que estar aqui enterrado. Peraí, professor. Para. Eu acho que eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Então, o senhor está querendo dizer na minha cara que eu, nessa rede aqui, por exemplo, na média tensão, né? Já que a gente está falando de média tensão. Então, eu teria os 4 cabos, sim. A fase, né? As fases que você enxerga. E o terra, mas só que esse terra está o quê? Está enterrado. Essa que é a opção. Você tem a opção de ou ele está aqui no ar, ou ele está aqui no chão. Porque ele estando aqui no ar, em algum momento ele vai descer aqui. Ixi, ele vai descer. Assustei aqui, pessoal. O colega que derramou aqui uma garrafa d'água aqui. Vamos lá. É o chakra dele aqui que tá grande. Então, o normal é o quê? Esse neutro ele estaria aqui flutuando, né? Ele não está transportando energia. Porém, no final das contas, ele vai o quê? Ser aterrado em algum ponto, né? Justamente para garantir que o neutro ele tem a tensão de 0 volts. Então, eles optaram simplesmente, em vez de colocar ele aqui no alto, coloca ele aqui enterrado. O problema é o que está enterrado você enxerga? Ah, professor, enxergo. Ah, então você é o que? É o Superman? Você tem visão de raio-x? Ou você é um She-Ra lá, né? Você tem um Sharingan, você enxerga. Esse que é o problema. Se você não está vendo, quem te garante que esse cabo está aí? Eu dou minha cara a tapa aí, ó. Se a gente pegar uma rede de distribuição aí, até que a de transmissão, eu garanto, porque geralmente na transmissão a gente tem
o terra, ele fica no alto da torre. Vou até pegar um desenho aqui e vou mostrar para vocês. Aí da transmissão, eu tenho certeza, né, que o padrão da transmissão, ele vem no alto da torre e aí ele é enterrado. Agora, o da distribuição é essa opção aí. E infelizmente, o que que o pessoal faz aqui quando vai instalar? Olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo, então coloca só um pedaço de cabo aqui, a terra. É por isso que a maioria dos aterramentos aí, principalmente da distribuição, eles são de baixa qualidade. Por eles terem optado por essa opção aqui de manter ele enterrado, ele não é, ele não é visto. Se ele não é visto, ele não é lembrado. Então, no quantitativo de material, ele deveria estar lá. Ele tá constando ele. Aí a solução foi o quê? A rede compacta, né? Você tem as fases, né, igual eu falei, né? Aí geralmente na 13.8, essa distância aqui, ela baixa o quê? Para 40 centímetros, né? Ao passo que aqui no mínimo é 70 centímetros, né? E no máximo 1,40 m, né? Aqui, ó, você tem o quê? Uma cota de 40 centímetros entre os cabos de fase e da média tensão. E aí o mensageiro, né, que é o terra, ele passa bem aqui, ó, nesse tipo de estrutura, nesse prensa-cabo aqui, ó. Aqui é o braço L, aí ele tem um prensa-cabo aqui, ó, e aí ele tem esse estribo que ele segura o pessoal chama de cavalo marinho, né? Esse aqui é o espaçador losangular. E esse aqui é o braço antibalanço, né, para evitar que justamente o espaçador losangular ele fica balançando. Então nós podemos ter aqui, ó, tanto que eles já colocam nos desenhos aqui, ó, eu posso ter duas redes, uma lado a lado, às vezes dois circuitos, né, um em cima do outro. Eu posso ter a configuração de três aqui, ó, um lado a lado aqui e outro logo abaixo. Ou eu posso ele tá totalmente carregado aqui, ó, está vendo? Ó? Imagine, nesse único poste eu tenho o quê? 4 circuitos, né? Olha só a otimização aí de circuitos, né? De quantos consumidores eu posso atender mais com esse tipo aqui. E o padrão aqui, ó, você tem uma distância de 40 centímetros entre a fase a mais baixa aqui, ó, que fica no braço antibalanço aqui, ó, e o mensageiro, né? Geralmente é sempre o centro do cabo, beleza? Deixa eu só achar aqui o da rede de transmissão aqui, pessoal. Ô, Reinaldo, bom, não tinha visto. Eu achei que ninguém tinha entrado aí. E aí, professor, bom? Não, Reinaldo, é igual eu falei no começo, mas não tinha ninguém. Como. Quer ver? Deixa eu compartilhar o navegador aqui, que aí fica melhor. Deixa eu encerrar logo isso daqui, que daqui a pouco eu já tenho que entrar numa outra web aula aqui. Igual aqui, ó, não sei se você percebeu, né? Se os colegas perceberam, nas anteriores aqui, né? As aulas presenciais estavam previstas para outros dias, né? Mas aí vocês ainda estavam fazendo o quê? O da UC anterior. Mas fiquem calmos que vocês vão ter tempo aqui. Igual eu comentei mais cedo, ó, que nem tem um horário aqui previsto, porque a gente vai dar uma extensão de prazo maior para vocês poderem finalizar, tá ok? Certo. E aí, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui o momento presencial, né, que é a parte mais interessante de vocês integrarem, né, o que vocês pegaram aqui na teoria com a prática lá, né, as montagens, ó, aqui, ó, vai ser o quê? A próxima semana, ó, nesse sábado agora, nesse sábado, no próximo, e dia 4/2 aí, né? Mas aí mesmo não tendo mais web aulas aqui previstas, o que que a gente vai fazer? Eu vou dar extensão maior de prazo aí se for o caso aí, né, e aí a gente vendo aí com o Luthier, pode até colocar mais aulas aqui, tá ok? Certo. Pra vocês poderem entregar aí.
Mas aí qualquer coisa a gente muda esse, como se diz, esse cronograma, ele sempre está mudando, né? O intuito é o quê? É ajudar vocês para vocês poderem finalizar. Se não me falha a memória, acho que essa é a última OC de vocês, né? É. Beleza. Foi daí lá na plataforma, eles não liberou a atividade, não. Não, não liberou? É. Não, eu vou fazer o seguinte. Então eu vou olhar isso aí, porque aí, né, vocês têm três atividades, né? Aquela primeira, né, que a gente já comentou bastante, né, o de projeto. Tem um Hum, memorial descritivo, né? Até inclusive eu estava comentando sobre ele, né? Onde que vocês vão conseguir, né, os subsídios para vocês poderem elaborar ele, né? E memorial, e tinha mais outro aqui, deixa eu ver, acho que é a dois. Deixa eu só olhar a dois aqui. E a queda de tensão, né? é. O de queda de tensão a gente utiliza, basicamente é o mesmo algoritmo, eu não sei se eu ministrei para vocês projeto elétrico industrial, é aquele mesmo cálculo. Mas aí dependendo aí, né, a gente ou coloca mais web-aula, ou eu gravo mais vídeo aí mostrando como que vocês vão fazer o cálculo de queda de tensão aí, né, Certo. ajudando aí. Uhum. Deixa eu só achar aqui o da linha de transmissão. E o de linha de transmissão, geralmente o Terra, né, ele é aéreo também. Os únicos que são aéreos, né, assim, por padrão é o Terra, tem é o da transmissão, né, o da distribuição, ele tem essa opção, né, já na rede compacta ele é óbvio, né, encontrar aqui deixa eu ver, LVT. Só um minutinho, pessoal. Só mostrar aqui antes de eu ter que encerrar aqui, e já, como se já tá batendo o sinal aqui, já para eu entrar na outra aqui, só um minutinho. LVT, tá enxergando aí? Tá não. Tá tudo Não? escuro. Tá Ué, escuro. nem começou com esse negócio de tela escura, peraí. Compartilhamento, estrutura LVT. E agora? Agora tá. Aqui, ó. Eu até deixei esse croquis aqui, ó. Aí já você tem essa estrutura aqui, né? Aí tem ela, ó, tem a mesma aqui, né? Em 138, tem ela a opção 88 kV, né? A diferença é a quantidade de isoladores aqui, a cadeia de isoladores que ficam aqui segurando o cabo, né? Aí você tem essa disposição aqui, que chama de disposição vertical em triângulo aqui. Aí, por exemplo, às vezes a fase A ela tá desse lado, né? A B e a C tá do outro aqui. Aí as fases da transmissão da rede, eu coloquei ela simplificada, né? Estrutura treliçada aqui. Aí, geralmente as fases ficam aqui e o terra ele fica no alto aqui, ó. Às vezes até eles colocam um captor aéreo, né? Que é para a questão aí de para-raio, né? E aí o terra ele fica geralmente aqui, ó. Para esse tipo de estrutura, ele fica nesse aqui, ó, bem no alto mesmo da estrutura. Aí basicamente ele é aterrado na estrutura e a própria estrutura ela é a descida. Aí você tem uma estaca aqui, geralmente eles utilizam uma estaca que chama arquitetura Frank. Aí ela é de concreto armado até uma certa distância aqui. Aí as ferragens do aterramento, elas ficam na parte final da estaca que segura a transmissão aqui. Então é isso, pessoal. Eu já vou encerrando aqui que como se diz, o meu alarme aqui já está tocando aqui, já. Beleza? Mas aí Beleza. eu vou ver essa questão, viu, Reinaldo,
da atividade aí, que você não está conseguindo postar, né? Não, tá do mesmo jeito. Não tá aparecendo o circuito, não. Mas estranho. Eu vou olhar lá, ok? Certinho. Fique com Deus, pessoal, Entendeu? né? E eu vou ficar de olho aí para a gente fazer esse fechamento aí, que essa aí é a última C mesmo, né? Só para a gente É. confirmar que é a última, né? Uhum. Então tá ok. Fique Falou. com Deus aí. Deus.